e tem crescido. Nós estamos vivendo um tempo que está muito difícil. E ao mesmo tempo, as coisas estão ao nosso alcance com uma facilidade muito grande através da internet, através das mídias sociais, das redes sociais. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham se isolado no seu casulo, tenham procurado uma caverna para entrar, e lá essa pessoa se encontra por causa da facilidade do acesso. Se eu quero uma roupa, eu posso comprar pela internet. Se eu quero uma comida, eu posso pedir pela internet. Então as pessoas, elas já não estão mais se locomovendo até o local onde vende a comida. As pessoas já não estão mais se locomovendo até a loja para comprar mais uma roupa ou um calçado, porque a facilidade está muito grande. Só que isso, querido, sabe o que tem feito? Tornando as pessoas prisioneiras. Elas têm entrado nesse mundinho e esse mundinho está fechando. Elas não estão notando, não estão observando, mas elas estão em uma cadeia. Em uma cadeia fechada. Porque quando nós saímos para fora, a nossa visão muda. A nossa visão ela é ampliada. Falar em depressão nesse tempo, ou ansiedade, aonde o índice tem crescido muito. A depressão ela não é um tempo atual, uma doença atual. A ansiedade ela não é uma doença atual. Ela vem vindo desde o Éden. E aqui eu começo a palestrar essa tarde para você. Ela vem vindo desde o Éden. Já nascemos caídos desde o Éden. Após a queda de Eva e Adão, deu-se início aos nossos processos de ansiar por algo. E o vazio na nossa alma. Desde o Éden, que nós já enfrentamos o processo da ansiedade e da depressão. Desde a queda. E já nascemos caídos. Então, se nascemos caídos, nascemos sujeitos a passar por ansiedade, a ansiarmos pelas coisas futuras. A ansiedade é um processo de acúmulo de coisas que não foram resolvidas e de ansiar por algo que ainda vai acontecer. E detalhe, não sabemos quando vai vir, quando vai chegar ou como vai acontecer. É Deus, aleluia. Deus fez o jardim no Éden. Todos os dias a Bíblia vai dizer que Adão andava com Deus pelo jardim e passeava. Eu conversando com o Paracletas, ele disse para mim: vai para Gênesis. Vai para Gênesis, que você vai entender de onde veio a ansiedade, o processo da depressão e tudo mais. Adão passeava com Deus pelo jardim e Deus, ele tinha todas as respostas. Adão não ansiava por nada, porque ele tinha tudo. Mas perceba que o próprio Deus olhou e viu Adão muito solitário.
Ele pensou em tudo. E quando ele fez Eva para ser uma companheira. Ele fez Eva para que Adão não se sentisse sozinho. Mesmo ele não estando sozinho, sabendo que Deus estava ali. E Eva agora começa a ser companheira de Adão e dá-se início a tudo. Eva também não faltava nada para ela estava no jardim onde tinha tudo, principalmente Deus. Mas aí o homem e a mulher decidem desobedecer. E quando o homem e a mulher desobedecem, começam os processos. Quando Deus diz: olha, de todas as árvores do jardim, você pode comer, você pode se alimentar, você pode desfrutar, somente uma, a árvore do conhecimento. Aí vem a serpente astuciosa lá e diz para Eva: olha, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Igual Deus, olha isso. Vocês vão ser conhecedor de tudo. Aonde, irmãos? Onde que o homem é igual a Deus? Jamais. Ele não divide a soberania dele com ninguém. Ele não divide a grandeza dele com ninguém. Ele é Deus, ele é o que ele é, e ponto final. E Eva foi lá e atraiu Adão, e aí nós já sabemos que comeram do fruto, e quando comeram do fruto, os seus olhos foram abertos e viram que estavam nus. A partir daquele momento, Deus já estava ali observando tudo. Deus agora sai do Éden e vai para o jardim e chama Adão. Onde estás? Adão estava se escondendo porque ele escondia sua nudez. Agora Deus coloca Adão e Eva para fora do jardim. E agora eles teriam que lidar com tudo o que estava fora do jardim. Com tudo o que se encontrava fora do jardim. Eles teriam que plantar para comer. Eles teriam que enfrentar as dificuldades. Eva teria dores de partos para gerar. E agora começa o processo da ansiedade. Por quê? Porque agora eles entram em algo muito profundo. Qual? Como vamos se comunicar com Deus, com o Pai? Porque nós falávamos com Ele face a face. Nós tínhamos Deus ali conosco. E agora Deus estabelece um tempo determinado para o homem, entre ele e Deus. É profundo. Eclesiastes capítulo 3. O escritor do livro de Eclesiastes deixa bem claro: há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Há um tempo determinado. E esse tempo é o tempo aonde nós começamos a desencarregar a ansiedade, a ansiar por esse tempo. Eu quero dizer para você, igreja, que o tempo de Deus é kairos. O tempo é dele. Se ele decidir chegar já na tua história e mudar tudo, ele vai fazer isso. O tempo aqui foi limitado para mim e para você. E quem limitou esse tempo foi a queda. Veja que vem tudo do início. Esse tempo foi limitado a partir da queda. Deus estabeleceu o tempo. Agora as coisas vão acontecer no tempo certo para acontecer, no tempo do preparo. E esse preparo é para você, esse preparo é para mim. O tempo foi colocado debaixo do céu, não no céu. O céu trabalha 24 horas.
sem parar. 24 horas. Isaías capítulo 6, Isaías teve uma visão aonde os serafins clamavam uns para os outros, conversavam no céu, dizendo: Ele é santo, 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 sem parar. 24 horas o céu trabalha. A terra continua também em movimento, só que com um detalhe: com um tempo para acontecer as coisas. E aí nesse tempo o homem começa a desencarregar e a ansiar pelas coisas. E nós entramos em um processo de ansiedade. E a ansiedade também vem do acúmulo daquilo, dos processos que estamos passando. Veja em 1 Samuel capítulo 1, versículo 16. Ana chega diante do sacerdote Eli. E ele diz para o sacerdote Eli: não tenha, pois, a tua filha, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque de muito excesso, os excessos, os acúmulos dos processos que passamos e não conseguimos resolvê-los. Ana foi uma mulher dentro do Antigo Testamento que sofreu com a ansiedade. E ela vai dizer para nós que houve um excesso grande de ansiedade. Então o excesso das coisas vai gerando ansiedade. Um acúmulo de coisa. Você tem um monte de coisa ao mesmo tempo para fazer, para resolver, só que você não resolve nada. Você tem que dar conta desse acúmulo de coisa. E o que vai acontecer, missionária? Você não vai resolver nada. Principalmente a mulher, que perceba como nós somos. É impressionante, irmãos. É impressionante, irmãos. Olha a forma que nós somos. Está dirigindo o carro, está pegando no celular aqui. Uma mão vem aqui, a outra já está caçando alguma coisa aqui na porta. Está segurando a criança no colo, está botando uma madeira aqui na boca da criança e está com o celular aqui no ouvido. Então, pois é marido, pois é esposo. Olha o tanto de coisa que a bichinha carrega para ela. E detalhe, tem um ciclo de oração na igreja que você precisa ir. Aí vai acumulando. Perceba isso, isso é na hora que você levanta. Vai levar a criança da creche, ninguém criança para levar na creche. Aí volta, e tem aquela corrida, irmão. Eu nunca vi alguém na terra para trabalhar mais do que mulher. Não estou falando isso porque eu sou mulher. Eu sei que os homens trabalham, mas nós mulheres é impressionante. A gente não para. Não para. Perceba, você passa o dia inteiro e você não tira um minuto para falar com Deus. Por quê? Porque você estava, sabe como? Sufocada, carregada de afazeres. Um monte de coisa se acumulou. Você precisa resolver essas coisas que estão pendentes para resolver. Você vai deixando as coisas pendentes para ser resolvida e vai acontecendo o quê? Um excesso. E esse excesso, quando ele não é tirado para fora, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reação no teu corpo. E a reação do teu corpo, o primeiro sinal de uma crise de ansiedade, de excessos. Escute isso aqui, estou falando ainda primeiro sobre o excesso. Sobre o excesso que precisa ser tirado. É um sufoco, é isso aqui, ó. Aí você já deu o primeiro, né? O segundo. O terceiro, você já vai entrar aquele isso aqui, ó. Primeira coisa, sua garganta vai fechar. Vai vir um nó na tua garganta. O ar vai faltar. Porque tem muito acúmulo do lado de dentro que
corpo, parece que o corpo está tendo um monte de formiga, você começa a sentir formigação no corpo, as mãos começam a suar em frios. O que é isso? Isso aqui é um excesso de ansiedade. Terceiro sintoma: diarreia constante. Quarto sintoma: fome, você não tem mais. Ana não tinha mais fome. Ana perdeu o apetite. Era hábito, era costume de quando subir para Siló, para o templo, de ano em ano. Ana, Elcana e Penina e os filhos de Penina, era de costume ter um banquete, ter a festa ali, um banquete para sentar, ter a mesa preparada para sentar. Ana não sentava porque ela não conseguia comer. O que é isso, pessoal? É ansiedade em excesso. Está tirando a fome de muita gente. Outro detalhe: quando você não se alimenta, vai começar a vir a fraqueza. Isso é apenas ansiedade. Você ainda não está entrando em um processo de depressão. Ana só estava aqui com uma ansiedade em excesso. Mas a Bíblia vai dizer agora que a ansiedade de Ana era por quê? Porque ela não conseguia gerar. E por ela não conseguir gerar, ela estava sofrendo por dois processos. Qual? O primeiro, ela introduziu Penina no seu propósito. Pessoas introduzidas no nosso propósito sem Deus mandar é acúmulo de excessos. Porque ao invés dessa pessoa te ajudar, ela vai começar a ser um obstáculo. Você vai tentar tirar, mas quem introduziu foi você. E na hora que você quiser resolver esse problema vai te dar trabalho para você tirá-lo, para você resolvê-lo, para você mandar embora. Sabe aquela amiga intrusa? Ah, tem. Se preocupe, meu irmão, tem. Ai, irmã, você não tem. Você manda a bichinha embora meio-dia, mas 6 horas da tarde ela aparece na tua casa de novo. É impressionante. Você tá lá, você pega a Bíblia, você vai entrar no particular. Quando você vai entrar no particular, fulana, então é um cafezinho mais tu. Com detalhe, para fofocar da vida de B, de C, de A. O assunto disso é esse. O que é isso? Pessoas intrusas. Não é um vizinho que vai uma vez, né? Depois vai outra, quando marca, quando você chama ou convida. Não é. Estou falando de uma visita intrusa. Pessoas que são intrusas mesmo. Sabe, que entra na. Você está botando a bichinha para cá, qualquer jeito, meu Deus. Parece que eu já estou imaginando a pessoa na minha mente. Aí você está dizendo assim: olha, é que hoje não dá, não, mas olha, eu estou passando aí, estou indo aí, sabe? Mas aí eu estou saindo. Às vezes você nem vai sair, você tem um monte de coisa para fazer, mas você acaba saindo. Tem essas pessoas. O que vai acontecer? Você precisa se livrar, mas você não sabe como tirar. E é impressionante, irmãos, que esse tipo de pessoa, ela sai assim quase de desentendida. Não é comigo, não é comigo, mas elas estão lá. E isso vai te acumulando, vai te acarretando um excesso muito grande. E não foi diferente com Ana. Colocou Penina, introduziu Penina, mas para se livrar, estava dando muito trabalho. Não estava. Penina começou a gerar, gerou 1, gerou 2, gerou 3. E não tinha como tirar mais. Então ela estava em dois processos muito grandes. Ansiando por algo que ainda iria acontecer, mas ela não sabia se Deus iria tocar em sua madre e ela iria gerar, e um processo que estava dentro da sua casa para ser resolvido, pastor. E não tinha como resolver, porque a cada dia que passava
acarretou este excesso de ansiedade, a ponto dela se calar, a ponto dela não comer, dela não se alimentar. Mas a Bíblia vai dizer que ela decide neste dia, e um dia ela decide ir para a casa do Senhor, e ela decide mudar tudo isso, e ela decide pensar nela. Põe a mão assim no seu coração. Repita assim comigo: eu preciso pensar mais em mim. Ana decidiu pensar mais nela. E sabe o que ela fez? Eu preciso me livrar desse excesso. Esse excesso quem tem que tirá-lo sou eu. E a Bíblia vai dizer agora que quando ela chega diante da presença de Deus, ela se prostra. E quando ela se prostra, a Bíblia diz que ela não falava nada, os seus lábios se moviam. E quando os seus lábios se moviam, ela ia entregando tudo no altar de Deus. Queridos, queridas, ela estava sendo curada pelo Senhor. Ela estava derramando, ela estava entregando no altar de Deus. Ela estava tirando todo o excesso que ela vinha. Ela estava perdoando Penina. Um dos processos da ansiedade é o perdão também que não é liberado no meio da família, dentro de casa, com filhos, com marido, com parente, com irmãos, dentro da igreja. Tem pessoas entrando em crise de ansiedade. Por quê? Porque eu faço muito consultoria online com pessoas que me ligam e eu fico lá escutando o desabafo. E sabe qual é o primeiro ponto que a pessoa fala para mim? Igreja. Missionária, quando eu penso que eu vou para a igreja, aí o salmista diz: alegrai-vos quando vamos à casa do Senhor. Mas o negócio está tão estreito dentro da igreja. Missionária, quando eu me arrumo é impressionante. Me dá calafrio, me dá diarreia, começa a me dar um sufoco e eu acabo desistindo de ir para a igreja. Aí eu espero a pessoa desabafar tudo, eu pergunto: mas o que aconteceu na igreja? Sabe, missionária, um processo assim acontecendo. Eu tenho a sensação de quando eu entro na igreja, os irmãos tudo em cara feia para mim, irmão, começa a melhorar a cara. A partir de hoje, o irmão entrou, a irmã entrou, faz um sorrisinho para ela, com o gato, aquele sorrisinho que me diz assim: ó, eu posso até não gostar de você, viu, minha linda? Eu posso até não gostar do que você faz, do que você fala, porque você não é obrigado. Mas deixa eu te dizer, você precisa suportar essa irmã que está do teu lado, e você precisa aprender a amar em Cristo Jesus. Porque talvez a pessoa que veio para a igreja e muitas das vezes está ali, entra com a cabeça baixa, um semblante triste, meu amor, essa pessoa ela está sobre um excesso de álcool, e o teu abraço vai tirar o excesso dela. A igreja é para isso. É o primeiro hospital de cura. É o primeiro hospital de cura interna. A Bíblia diz que quando Ana levanta, veja bem, quando Ana foi curada pelo Senhor no altar, a Bíblia diz que ela senta na mesa naquele ano. Isso é muito profundo. E ela come. Ela se alimenta, igreja. Eu acredito, eu conjunturo aqui, Penina olhando e dizendo o que aconteceu com ela, que ela está comendo hoje. Ana comeu de uma forma que por anos ela não se alimentava. Ela não se alimentava. Nós vamos também ver uma mulher entrar em um processo de ansiedade muito grande. Livro de Gênesis, capítulo 21. Esta mulher chama-se Raquel. Uma mulher que ansiava para gerar filhos. A ansiedade dela foi tanta, por algo que ela não podia ter, por algo que ela não podia gerar, por algo que ainda estava futuramente, se viesse a acontecer na vida dela, que ela começa a cometer um monte de erros. Ela começa a competir com a sua irmã. Ela começa a entregar as suas servas para se deitar com Jacó, para que gerasse filhos. Raquel entrou num desespero de alma. Raquel entrou num pranto, numa dor, em um sufoco tão grande que o texto vai dizer que Deus
cultos, assim como Ana. Muitas mulheres de Deus, tanto no Antigo Testamento, como se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver os processos de ansiedade que essas mulheres passaram e foram curadas no altar. Nessa tarde você veio para ser curada no altar. Eu poderia trazer aqui uma palestra toda focada dentro da medicina, mas o Espírito de Deus falou para mim: não, filho, eu quero que você fale para a minha igreja que a ansiedade tem remédio, e o remédio está no meu altar. Antes de você procurar medicina, antes de você procurar tomar remédio, se entupir de medicação, vá para o altar primeiro. Se você não for curada no altar, igreja, na medicina você não vai ser curada. Meu Deus. Só vai adiar o teu processo de ansiedade. Respeito os nossos médicos, respeito a medicina, porque o Senhor deixou a medicina. Mas se você não for curado, é só adiar, só vai adiar esse processo. Em 2019, eu fui acometida de um processo de ansiedade, e agora eu quero entrar no nível 2 da ansiedade. Esse nível 2 da ansiedade é quando você entra em uma perda de memória. Você entra em um colapso na tua mente e você chega até mesmo a perder a memória. Nesse segundo nível da ansiedade, a ansiedade ela tem vários níveis, vários níveis de ansiedade. Mas nesse segundo nível de ansiedade, você começa a ter aquele nome que você vai ouvir agora, e você já ouviu de vários médicos, e você já ouviu de muitas pessoas chegando para você dizendo: eu tenho síndrome do pânico. Esse já é um estágio muito avançado da ansiedade. Isso ainda não é uma depressão, entenda isso. Síndrome do pânico é um excesso agravado da ansiedade. Ela chega nesse nível. E em 2019 eu trabalhava, eu cuidava de um box no Brás. Eu gerenciava ali um box de roupa. E ali eu trabalhava, eu saía da minha casa 4h30 da manhã, eu tinha que abrir o box às 6 horas da tarde. E eu saía dali por volta de 4 horas da tarde. E isso era de segunda a sexta. Eu tinha que fazer o atendimento, eu tinha que lidar com o caixa. E ali chegou um dia, o meu corpo ele já não suportava mais o cansaço, e eu ainda tinha que cumprir as agendas. E um dia pela manhã, eu acordei para ir trabalhar, e quando eu acordei, eu me senti dentro de uma caixa de fósforo. Isso mesmo. A minha mente ficou desse tamanho. Era a minha mente. Ela entrou em um colapso. E aí eu comecei a olhar para aquela caixa de fósforo, não via saída nenhuma, e eu comecei a me sentir em pânico. Isso foi minha mente que entrou em pânico. Simplesmente apagou, deletou todas as minhas memórias. Olhei para minha irmã. Nessa época tinha uma amiga minha, missionária Cleusa, que morava comigo e com a minha irmã. E aí eu olhei para elas e eu não reconheci elas. Eu não reconheci. 2 horas depois fomos para o médico. Chegamos no médico, até mesmo aqui na Nordestina, um médico particular. O médico olhou para mim e falou para mim. Depois que eu recuperei ali tudo, lembrei das minhas irmãs, tudo. O médico chegou e explicou para mim, falou: olha, você teve uma crise de ansiedade nível 2, muito alta. Se você não reduzir os seus compromissos, sua carga horária, olha isso, irmãos, de trabalho, você vai parar literalmente. A isso você pensa assim: ah, é
situação continuou. O que eu fiz? Procurei a cura espiritual. Não tomei a medicação. Porque quando eu cheguei a tomar 2 dias da medicação, irmão, estava parecendo um zumbi. Aérea. Falei, não vou tomar. Vou buscar minha cura espiritual em Deus. E ali busquei a cura espiritual. Resumindo, passou os 10 dias. Quando eu fui me levantar, após aqueles 10 dias para ir para o trabalho, você sabe o que aconteceu? O pânico novamente. Travei literalmente em cima da cama. Num desespero de choro, num pranto de choro muito grande. Não vou sair daqui, não vou sair daqui, não quero mais voltar para aquele trabalho, não quero, não quero. E o excesso ali dentro de mim gritando. E isso já vinha em um acúmulo muito grande. Agendas e mais agendas e mais agendas e mais agendas. Às vezes eu fico olhando na internet as pessoas agendam do dia 1º ao dia 31 e eu fico olhando e falando, lá na frente vai ter resultados que essa pessoa nem imagina. Mas o corpo dela vai exigir dela. Simplesmente vai exigir. Isso daqui, ó, exige de mim, de você. Ele precisa de um descanso. O corpo precisa, a mente precisa desse descanso. E ali, resumindo novamente, eu saí do trabalho, tive que sair do trabalho e comecei um tratamento espiritualmente e no médico. Vi que o tratamento com a medicação estava sendo pior para mim. Então eu procurei me tratar espiritualmente, buscar cura no altar de Deus. Em 2020 eu tive uma cefaleia vascular. Olha aqui para mim, igreja, porque isso é muito forte. Eu tive uma cefaleia vascular desencarregada da ansiedade. Veja bem, até hoje eu sou diagnosticada com cefaleia vascular. Sofro muito porque são dores horríveis do lado da minha cabeça. Adormece literalmente o lado da minha cabeça. E venci tudo isso. Estou vencendo no altar. Buscando a cura no altar. Tem mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu moro com a minha irmã e eu acordei às umas 3 horas da manhã com o mesmo sentimento, a caixa de fósforo, o desespero. Eu estou morando numa casa grande, cômodos grandes. Então eu falei, não tem como eu estar com esse desespero. E a minha mente falava assim para mim, sai para fora, abre as portas, porque você está num espaço muito pequeno. Não era eu, era a minha mente. Sabe o que eu fiz, igreja? Me ajoelhei no pé da cama e comecei a respirar. E ali eu comecei a orar. Senhor, trabalha na minha mente. Eu tenho a mente de Cristo. Sabe o que eu estou entregando para você nessa tarde? É você quem vai controlar a tua mente. É você que agora você vai tirar todo o excesso, todo esse peso que você anda carregando. Se for o perdão, você vai liberar. Se for o excesso de um acúmulo de coisas que você anda carregando, acumulando dentro de você, você também vai colocar para fora. Você também vai entregar agora no altar do Senhor. A partir dali eu comecei a ter um domínio sobre a minha mente, um controle
Espírito Santo de Deus. Há 2 dias atrás, eu estava me sentindo muito mal, dores de cabeça, dores do corpo, formigamento. Eu falei, Senhor, eu não aceito esse processo. Não aceito mais porque eu já entreguei em obra. E ali comecei a sentir uma dor na minha alma. Uma dor muito grande na minha alma. E a minha mente, ela queria voltar a me trair. Eu falei, você não vai me trair. Era uma dor dentro da minha alma, irmãos, que eu falei, meu Deus, que dor é essa? Doía, eu não sabia como tirar aquela dor. Olhei para minha irmã e falei para ela, ora. Peguei a Bíblia, entrei dentro do quarto, tranquei a porta e eu comecei a ministrar uma oração de cura interior, que pela misericórdia o Senhor me deu espiritualmente, essa ministração de cura interna. Eu comecei a ministrar sobre a minha cabeça, comecei a ministrar sobre o meu coração e comecei a ministrar sobre as minhas emoções. As suas emoções estão geradas no seu umbigo, não é no seu coração. E eu comecei a ministrar nas minhas emoções. Ali eu senti quando o Espírito de Deus me levava para um campo verde. Irmãos, um vento passava, eu não queria voltar mais dali. E ali eu sentia como uma pena leve. Essa pena, ela passava sobre o meu corpo inteiro. Espiritualmente passava. Quando eu acordei, de imediato assim, eu respirei, eu acordei em uma alegria, eu comecei a rir dentro do meu quarto, eu comecei a adorar dentro do meu quarto, e o Paracleto de Deus, o Espírito Santo de Deus falava para mim, filha, entenda que só em mim tem a cura para o vazio da alma. Aleluia. Só eu tenho a cura que a medicina não tem. Respeitamos a medicina, mas você só vai adiar o teu processo. Vá para o altar. Aleluia. Vá buscar cura no altar. Para mim, encerrar. Outra mulher dentro da Bíblia também que passou por um processo em que sua alma doeu. E o processo dela já foi um processo de depressão. Foi Noemi. Noemi, ela já saiu de um processo de ansiedade para um processo de depressão. O primeiro sintoma da depressão, dos estágios da depressão, que você está entrando na depressão, não é o isolamento. O isolamento ele já vem ali no 5º estágio que você se encontra já da depressão. Ainda não é o isolamento. A depressão, o primeiro sintoma que você começa a atender dela é pensamentos negativos, complexos de inferioridade. Pessoas que carregam complexos de inferioridade, ela é uma pessoa depressiva e ela não sabe. Existem vários níveis de depressão, mas o nível de depressão é quando a pessoa carrega um processo, entra nesse processo de se sentir inferior a outras pessoas. Ela carrega esse complexo de inferioridade. Eu sou feia, eu não consigo nada, eu não presto para nada, não sirvo para nada. Pensamentos negativos. Dores que vai tomar todo o teu corpo. Você vai sentir dores nas juntas, você vai sentir dores nos tendões, dores na musculatura. E isso já é um processo de uma depressão. Você já está entrando no nível de depressão. A pessoa começa a entrar, a ter o corpo, inflamações, fibromialgia, é processo de depressão. Então vejamos que já entra em um processo maior. Quando o hipocampo de memórias começam a falhar, o hipercampo de memória começa a ter falhas. O que acontece isso? Esquecimento. Por exemplo, a pastora te dá algo, você não consegue lembrar daquilo que era para você
fazer. Isso daqui você já está entrando em um nível avançado de uma depressão. E por último vem o isolamento. Você quer se isolar. Noemi entrou em um processo de depressão a ponto que sua alma começou a doer. Coloquei até aqui. Sua alma começou a doer. Ruth 1:20. Noemi, ela diz: olha, não me chama Noemi, mas me chama de Mara, porque a minha alma está amarga. Uma pessoa amarga, ela já está em uma depressão. Ela tem uma amargura, porque ela está acarretando isso há muito tempo. Nós falamos que depressão é algo do passado, de coisas que acumulamos desde o passado. Também é. Mas não é só o que você carrega desde o passado. Depressão é algo que você pode ir adquirindo também no decorrer do tempo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Um dos maiores profetas de Israel, que esteve em Samaria, o profeta Elias. Ele teve uma depressão muito grande, mas a depressão de Elias foi acarretada pelo medo. Primeiro, aqui é outro sintoma da depressão: o medo. O medo, ela vai vir muito forte sobre você. Elias matou 450 profetas de Baal, orando, e o fogo do céu desceu, e Deus consumiu esses profetas. O fogo de Deus matou esses profetas. Mas veja que quando a notícia chega lá no reinado de Jezabel, por causa de Jezabel, Elias veio ter uma depressão. E é só que essa depressão de Elias já havia sido acarretada, já vinha se acarretando. Ele enfrenta os profetas, e quando ele enfrenta os profetas, por causa do medo, ele entra em uma depressão. A mente dele começa a entrar em uma pane. Ele começa a entrar em um desespero tão grande que a mente dele começa a falhar. O que é isso? Não lembramos, não trazemos à memória as coisas boas que nos faz permanecer de pé, continuar de pé. Nós começamos a trazer somente coisas ruins. Peraí, olha o pensamento de Elias. Uau, todos os profetas foram mortos, e Deus dizendo: Elias, pai, meu filho, tem 7.000 guardados nas cavernas que eu estou cuidando, zelando. Isso é o pensamento de um depressivo. Uau, sozinho, está abandonado, está sem ninguém, é um coitado da família, é a coitada da família. É esses pensamentos que começam a vir sobre a tua mente. A Bíblia diz que Elias foge, e quando ele chega no deserto, Deus prepara um zinco, ele deita debaixo do zinco, e ele fica ali pedindo a morte para Deus. Isso aqui é um nível extremo de depressão, o qual você quer morrer. Primeira coisa, ele estava se sentindo sozinho. Segunda coisa, ele tinha o medo dentro dele, era tão grande que Jezabel encontrasse ele e fizesse coisas piores, porque estava com medo da situação, com medo do inimigo. E agora o que Elias faz? Senhor, tira minha vida. Ele sente vontade de morrer. O desespero começa a tomar conta, e aí a pessoa começa a entrar em uma vontade de morrer, para tirar o quê? O medo, para tirar a dor, aquela sensação que a pessoa está sentindo. Observe que vai continuar, e se você não buscar um tratamento espiritual, primeiramente em Deus, antes de buscar medicina, busque um tratamento espiritual em Deus. Estou palestrando dentro da palavra de Deus. Elias, após Deus mandar o pão, mandar água, mandar o anjo com o pão, com água, ele se alimentou, ele comeu. No dia seguinte, Deus disse para Elias: levanta, come, se alimenta, porque tem muito chão para você percorrer.
A Bíblia diz que ele vai para o Monte Horebe. Quando ele vai em direção ao Monte Horebe, ele acha uma caverna. Ele entra dentro da caverna e se soca lá dentro. E o pensamento de Elias era: ninguém me tira daqui. E com um detalhe, Elias tinha suas forças renovadas. Ele estava com as forças renovadas. Ele caminhou. Ele andou 40 dias, 40 noites. O que é isso, missionário? Eu quero dizer para você que esses tipos de processos, eles vão insistir. Mas é você que vai botar controle neles. É você que vai controlar as tuas emoções. É você que vai dizer o que você vai permitir ou não sobre a tua vida, sobre a tua história. É você que vai dizer nessa tarde, hoje, chega. Chega, eu vim nessa tarde, eu vou sair daqui curada, eu vou sair daqui sarada, eu vou sair daqui liberta. Eu não vou sair daqui mais com excessos que eu entrei aqui, mas eu vou sair daqui com as minhas forças renovadas. E o que vai acontecer, missionária, lá na frente? Vai continuar, por quê? Por causa do Éden, por causa da queda, porque você é filho da queda, nasceu através da queda, é fruto da queda e vai sofrer consequências da queda. Mas aquele que nos formou, aquele que nos gerou nessa tarde, está dizendo da seguinte forma, como disse para Elias: Elias, sai para fora da caverna, que tempo de caverna tem um limite. Deus está dizendo nessa tarde de hoje: tem um limite para você nessa caverna. É você quem vai dar um limite para a depressão. É você que vai sair dessa coitadice. Eu sou coitada, eu sou feia, não tu é linda. Esse complexo de inferioridade vai cair por terra nessa tarde. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Se você tem estado como um ano em excesso, se você tem estado com amargura de alma, com dor na alma como Noemi, ou se você tem chegado a um nível de depressão como Elias, querendo uma caverna para isolar, querendo um isolamento para estar neste século, caçando um isolamento para ficar, não porque aqui está confortável. Eu vim dizer para você nessa tarde que a depressão também tem pessoas que ficam nela e acham que ela é um conforto para si. É forte isso aqui. Fazem questão de dizer: eu tenho depressão. A minha depressão, a minha ansiedade, minha nada é teu. Isso daí não é teu. Isso daí não te pertence. São coisas que nós acarretamos, mas não nos pertence.
Mas eu não tenho nada, tem. Sabe por que tem? Porque você faz parte da queda. Você é fruto da queda. Então você tem. Eu não tenho nada, tem. Dá nas tuas raízes. Tem. Coloque pra fora agora. Libere o perdão agora. Abra mão dessa angústia agora. Você não é forte o suficiente para suportar até o fim da tua jornada esse peso, esse fardo. Agora, se você tem algo contra a tua irmã dentro da igreja, agora bote pra fora, derrame no altar do Senhor, libere o perdão, peça perdão, se abra a tua alma, entrega tudo no altar, deixa tudo no altar, lança, pega com a tua mão e entrega no altar, lança, lança, o Senhor está curando, o Senhor está curando dores no peito da ansiedade, meu Deus, é profundo, o Senhor está curando dores no peito, apertos no peito, fadigas da ansiedade agora, o Senhor está curando complexo de inferioridade, agora sai esse desejo de andar sozinha, porque ninguém quer ser tua amiga. Deus está dizendo, eu vou botar uma Ruth do teu lado para andar com você, para dizer que estamos juntas, para dizer o teu Deus é o meu Deus, é dentro da palavra, a cura está no altar, a cura está no altar, Ele está te renovando de dentro para fora nessa noite. Vai entregando, vai entregando, vai entregando, vai entregando, vai deixando no altar nessa noite de hoje. Entrega tudo, não sai daqui com nada. Entrega, 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 entrega. Alabasta, receba renovo na alma, renovo no espírito, cura interna, a cura interna agora, bota pra fora, entrega agora. O Senhor visita as tuas emoções agora. Todo mundo brinca com as tuas emoções, mas o Senhor está dizendo a partir de hoje, eu estou protegendo as tuas emoções. Ninguém vai brincar mais com elas. Agora, Senhor, protege as emoções das tuas filhas. Agora, eu quero que você bote a tua mão sobre a tua cabeça, com os olhos fechados. Agora, isso. Agora, ministra sobre a tua cabeça. E peça, Senhor, agora me dá a mente de Cristo. Eu quero uma mente, oh Senhor, uma mente sadia. Eu quero pensamentos tipos. Fala, Senhor, traga a minha memória. Agora, traga a minha memória, Senhor, os teus feitos, as tuas maravilhas, o teu cuidado. Aquele momento que eu pensei que eu não ia aguentar, mas o Senhor veio, sustentou as minhas mãos e me botou de pé. Agora, diga bem, Senhor, sobre a minha memória. Diga, Senhor, para os pensamentos positivos. Assim como Noemi escutou que em Belém tinha colheita e ela desejou sair da amargura e voltou para a alegria da colheita.
Diga, me cura do alto da cabeça à ponta dos meus pés. Diga, Jesus, eu sei que tu tens cuidado de mim e tu irás continuar. Diga, cuidando. Diga, guardando. Diga, preparando coisas novas para mim viver. Diga, eu sou princesa do Senhor. Diga, eu sou herdeira do Senhor. Diga, eu sou linda. Diga, eu sou linda. Porque a tua face resplandece em mim. Diga, eu tenho um brilho do Espírito Santo. Diga, eu sou importante dentro do teu reino. Diga, nessa humildade que a pastora tem, diga, que o levita tem, que a banda tem. Diga, eu tenho. Diga, eu tenho uma voz para te adorar. Diga, eu tenho notas que o Senhor me deu para te adorar. Aleluia. Isso, declara sobre você nessa tarde o que você é, a importância que você tem, que você representa dentro do reino de Deus. Aplauda o Senhor.